Amigo, bom dia, amiga. Bom dia você que estará nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo WhatsApp ou em outra plataforma. Quem vos fala é o cantor Geraldo Luigi. Inclusive estamos aí com um projeto Cover MPB, mas não é disso que iremos tratar nesta super quarta, dia 10 de abril. O que vamos tratar nesta super quarta é um assunto de grande importância, é um assunto que está em pauta nas mídias, principalmente no YouTube. Tem pessoas estudadas, pessoas qualificadas, pesquisadores, físicos que defendem essa terra. E o nosso tema é terra plana. A terra é oval, plana, quadrada, ela está suspensa. E eu, como já escolhi um mestre para mim, que é o meu professor de hebraico, que está lá do outro lado, eu aqui no Paraná com muita chuva no Rio de Janeiro, devassando tudo, e ele numa tranquilidade lá. Bom dia, João Alves Correia. Antes de anunciar o seu currículo, que é imperdível, professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de italiano e professor de hebraico, sabe tudo e mais um pouco das histórias bíblicas e a minuciosa, né? E a escrita minuciosa da Torá e do Zohar. Tudo bem com você? Tudo bem, Geraldo. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está nos ouvindo agora. Antes de mais nada, quero mandar aqui a todos os meus amigos cariocas, você em particular e todos aqueles que eu tenho contato, obviamente, e todo o povo do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a minha solidariedade com toda essa tragédia que o povo do Rio está vivendo, né? É lamentável mesmo. Verdade. Força para o povo do Rio de Janeiro. A gente está dentro de casa, está na tranquilidade, está vendo o povo tudo perdendo aí. Sim. E, de repente, muitos não têm a sensibilidade de sentir a dor daquela pessoa. Exato. Isso é muito importante ser frisado. E também lá do Piauí, né? Também que o pessoal está passando lá por um apuro muito grande, com muita chuva também. O pessoal Semana passada foi São Paulo, né? Foi São Paulo. Cada estado está sendo escolhido e passar o seu perrengue aí, né? Realmente. E força para todo esse povo aí, né? Força para as famílias que perdem tudo. Pior é quando perde parente, quando perde tudo. Eu sei que é difícil, é um negócio complicado, mas você pode recomeçar de novo. Mas perde parente, aí as coisas ficam mais complicadas. Realmente. Mas é isso aí. Mas vamos ao que interessa. É uma dúvida também minha, porque eu, como venho do cristianismo, não tenho vergonha de dizer, lia tudo ao pé da letra, né? E acreditava, né? E a gente busca alguma coisa na internet, né? Para saber quem está com a verdade, aonde está a verdade, quem criou a verdade. E aí o tema é polêmico porque eu também tenho essa curiosidade. Eu creio que muitos que estão até no meio Benor, né? Nosso meio, ou até mesmo no judeu, não sei. Só se for um judeu que não tem entendimento das escrituras hebraicas, né? Mais religioso. Mas acredito que paira, porque se você pegar no literal, escrito tradução em português, você começa a viajar também. E eu começo com Bereshit. Bereshit, que é Gênesis, né? 1, 2. Eu leio aqui na minha Bíblia verdinha, você traz a tradução para a gente aí no hebraico, você que sabe tudo mais um pouco. Beleza? Vamos nessa? Manda lá, Geraldo, manda lá. Então, em princípio, aqui está no, mas já aprendi que é em um princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia,
e havia escuridão sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A pergunta: a terra não tinha forma? Como pode explicar isso? Era vazia? Dá como detalhar sobre esse texto? A gente entrar no tema que é a terra plana, oval. Aí eu falo, chuta aí, se é oval, é redonda, se é quadrada, chuta que é sua. Vai que é sua, João Alves! Vamos lá então, Geraldo. Bom, o texto conhecido de todos, né, que já leram a Escritura, diz o seguinte, lá no verso 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, em um princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era, de acordo com a nossa tradução aqui, da Jewish Press, sem forma e vazia, e trevas havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito bem, sobre a superfície das águas. Tohu vavohu, quando a gente usa essa expressão em hebraico, tohu vavohu, traduzido como sem forma e vazia, significa, na verdade, não necessariamente disforme ou amorfa. Significa, na verdade, em estado caótico, em estado desorganizado. Ou seja, toda a matéria na superfície terrestre estava bagunçado, estava espalhado, sem ordem, sem ordenação. Então imagine, não existia continentes, não existiam os mares, não existiam... estava tudo misturado, por assim dizer. Era caótico. No caso, o termo vohu significa simplesmente um estado desorganizado, né? Bagunçado, sem ordenação, sem uma ordem. É como se tivesse passado um furacão e bagunçado tudo. Isso, e a partir dali então, Deus começa a trabalhar, o Criador começa a trabalhar então a superfície terrestre. Mas não fala absolutamente nada sobre a forma da Terra aqui. Perfeito. Tá? Só queria salientar o seguinte. Quando ele fala era sem forma, ele está falando do caótico. Caótico, no sentido de que, pelo menos o termo hebraico tohu vavohu, essa expressão significa caos, desordenação, desordem, bagunça, né? Coisa que está tudo misturado é um tohu vavohu. Entendi. Perfeito. Vai comentar mais alguma coisa sobre esse texto? Quero comentar sobre o termo haaretz, que é terra, que é justamente o tema da nossa conversa aqui, que é um indício, ou uma dica do que o termo quer dizer. De acordo com o que se tem notado a partir da etimologia do termo eretz, terra, com o artigo fica haaretz, há uma especulação sobre o termo, que ele significa aquilo que se move, ou aquilo que corre. Porque o sufixo reish e tzadi, da palavra eretz, tem a ver, está vinculado ao termo correr, ao termo movimentar-se. Então seria algo que se movimenta. Bom, quando eu digo que algo se movimenta, de certa forma já refuta a ideia de uma terra estacionária. Porque normalmente quem defende a terra plana diz que a terra é estacionária, que a terra ela não se move. E o que se move de fato são os astros, tipo o Sol e a Lua se movem em torno da Terra. Então o próprio termo hebraico já na verdade refuta essa ideia. Ou refutaria essa ideia, né? De uma terra estacionária, certo? Entendi. Ela se move então. Ela se move pela própria raiz da palavra eretz. Assim como o Sol é a Lua? Assim como todos os astros se movem. Entendi. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui,
Exatamente sobre a temática da Terra plana, né? E sobre a temática do texto original do hebraico, né? Original do hebraico, exatamente. Tohu Porque se Vavohu você representa pegar o Deus. português, você vai viajar na maionese, né? Ah, seguramente, seguramente. O português realmente vai ser, digamos, passível de 1000 interpretações diferentes, né? O hebraico não. O hebraico não dá essa liberdade para você ter várias interpretações, né? Não dá porque tem que respeitar a etimologia das palavras, né? E o que elas realmente significam. Não uma suposição embasada, por exemplo, num credo, numa doutrina ou numa forma de pensamento, né? Poxa, eu vejo uma necessidade hoje, porque todo mundo quer ter uma Bíblia, quer ler a Bíblia, principalmente eu que fui cristão, carregava uma Bíblia debaixo do braço, achava que ali era o livro fiel e tal, mas esses livros que foram traduzidos, eles não têm no rodapé um comentário, um versículo, aquele que chama a atenção, que tira, que deixa a gente na dúvida, né? Sim, sim, Era exatamente. necessário uma tradução com essa, eu sei que daria um grande trabalho, mas necessitaria realmente hoje de uma tradução com a explicação mais plausível, ou pelo menos detalhes para a gente interpretar melhor, porque isso só em palestra, com quem sabe, né, reunir um grupo e dar uma aula sobre um tema. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que o tema é vasto e uma hora de aula, né, a gente não consegue passar. É um fato. Mas assim, nós vamos aos poucos, né? Pouquinho em pouquinho, certo? Eu sei que eu estou aprendendo muito. Pouquinho em pouquinho Eu, a gente vai, digamos, tentando resolver essas questões, né? então, nesse caso, ela, no capítulo 1, ela não dá a fórmula da Terra em si, né? Exatamente. A forma dela. Não dá a forma exatamente. Beleza, ela está num estado caótico, desordenada, né? Desordenado. Apenas, Beleza. apenas e tão somente, né? Ela não dá explicação. A Torá não quer explicar como foi feito. Ela dá alguns sinais, né? Ela não é um livro de explicações, né? Não, ela não é um livro de explicação. Primeiramente que é uma tônica no conhecimento judaico que ela não é um livro científico, mas é um livro que dá pistas para nós, né? A pista, e você só tem que quebrar essa pista lendo o hebraico muito bem, conhecendo o hebraico, né? Então, você, no caso, você, Geraldo, e todos os que estão ouvindo aqui, que estão acompanhando, que acompanham o canal, a partir desse conhecimento, por que a gente fala que a Torá não revela tudo, não dá tudo de bandeja para você na mão? Porque o fundamento da Torá, o porquê que ela foi dada, é para que você a estude. Perfeito. Meu, Se fosse para dar, digamos, tudo pronto, obviamente não viria na forma de um livro, bastava Deus inspirar a mente do homem e pronto. Mas o livro foi dado justamente para que a pessoa procurasse, como diz inclusive a ética dos pais, porque Avot, diz que mexa e remexa a Torá, porque tudo ali se encontra. tudo está escrito. Ou seja, num estado cifrado ou num estado codificado, para que você exerça o raciocínio, a razão. Então, Deus não dá tudo de bandeja para o homem, na mão do homem. Por que tem que ser assim? Porque ele nos deu razão e inteligência. Ora, para que nos teria dado razão e inteligência se fosse para dar tudo pronto? Verdade. Então não Verdade. precisaria de razão, né? Por isso que a gente hoje vê a necessidade de estudar a Torá. A gente fala assim, poxa, eu vou ler a Torá, eu vou ler o livro de Gênesis, tal, vai passar ali, vai vir a criação, mas não vou entender nada. Então, o sentido é você estudar, mas na língua original, e Também, conhecendo. também, também. Ou nas fontes originais, né? Nas fontes que. Porque a partir desse conhecimento, a partir dessas dicas que eu estou aqui colocando, no primeiro capítulo do Gênesis, foi que os sábios antigos, Hazal, de abençoada memória, eles chegaram à conclusão sobre a forma da Terra, você sabia? Uhum. Ah, é? Eles chegaram. Eles chegaram à conclusão sobre a forma da Terra. Eles, Sobre a forma da Terra? sim, o Talmud, o Zohar,
ele fala várias vezes sobre a forma da Terra e deixa claro qual é a forma dela. Então, esse tema da Fórmula Terra, ele vai ficar por último para você fechar, valeu? Tranquilo, como você quiser. Vou deixar fechado. Eu peguei alguns textos que os terraplanistas citam, são mais de 100 textos que eles usam, inclusive até do próprio Novo Testamento, né? Mas eu peguei apenas 10 versículos aqui, né, que eu também já li, e realmente quem lê o pé da letra complica. Eu vou para Josué capítulo 10, Vamos lá. 12 e 13. Josué 12, 13. Vamos procurar aqui. No meu aqui, na minha Bíblia, está 13, 14 aqui. 12, 13 nas outras versões. Deixa eu ver se é isso mesmo. Josué, não, acho que não é 12 não. Acho que é 10. É 10, Josué 10, 12. 12 e 13. Aham, É isso mesmo. é isso aí. Posso ler aqui? Pode ler, por favor. Então Josué falou ao Eterno, no dia em que o Eterno deu os Emoneus aqui tem aqui, deu os Demoneus derrotados diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: o sol detém em... Aqui está em hebraico aqui. Gibeon. Do Gibeon, e a luz no vale de Ayalon. É isso? E a lua, né? É verdade. E a lua. No vale e a de lua Ayalon. no vale de Ayalon. Aí o 13. E o sol deteve e a lua parou, até que o povo se vingou-se dos seus inimigos. Vou ficar por aqui, né? Que o sol parou e a lua parou. Você no início falou que a palavra lá no Gênesis, ela já identifica que a Terra anda. É isso? Isso, exatamente. Assim como todos os astros se movem. Andam, não estão estáticos, não é isso? Exatamente. Então. Aí você já matou a charada, parece, porque a minha pergunta é, se segundo a ciência é a Terra que gira, não é o Sol, segundo a ciência. Está trazendo uma explicação cabalística, judaica dos sábios antigos, que a Terra anda. Ela não está fixa. Ela gira. Aí você já... Ela gira. Ela bate com a ciência, concorda? Isso. Ainda não chegamos na questão de se a Terra é um globo, se a Terra é um disco, mas ela gira. De qualquer forma, ela gira, pelo menos pela construção do hebraico, né? De qualquer forma, ela gira. Perfeito. Só que os cientistas, eles não afirmam, eu também nunca ouvi falar, se passou do perdi, que o Sol também gira, que a Lua também gira, que os astros também giram. Você está me trazendo para mim essa novidade. Sim. Mas para a ciência, sim. É a Terra que gira. Não, só explicando melhor isso aqui então, João. Na verdade, todos os astros giram, inclusive o Sol. Tá? A grande questão é que existem dois tipos de movimento. O movimento de rotação e o movimento de translação. Está falando da Terra. Sim, da Terra. E também do Sol. O Sol gira em seu próprio eixo, movimento de rotação, e a Terra gira de forma planetária em volta dele. Assim como todos os outros planetas do Sistema Solar. E o Sol, ele arrasta todo o Sistema Solar pela galáxia da Via Láctea. Também não está estático. Ele arrasta com ele todos os astros juntamente com ele. Os astros que estão sob a sua órbita, né? Sob a sua influência. E aí então, o que acontece? Há dois movimentos básicos, rotação e translação. O Sistema Solar gira por toda a Via Láctea e os planetas giram em torno do Sol e o Sol gira em torno do seu próprio eixo. Então, e cada planeta gira em torno do seu próprio eixo, independente da forma deles. Enfim, não chegamos lá ainda.
Então, por que eu digo isso? Veja, o universo, o cosmos, tal como nós conhecemos, a criação como um todo, é uma criação dinâmica. Tudo que Deus criou, tudo que o Criador fez, é dinâmico. Dinâmico no sentido de que não está parado. Perfeito. Não está parado. Nem mesmo aquilo que aparentemente está parado, não, de fato não está. Por quê? Existe crescimento no mundo animal, no mundo vegetal e também no mundo mineral. O mundo mineral também Perfeito. cresce, porque as rochas também crescem, elas agregam substâncias e agregam matéria, ou então perdem matéria, né? Elas decrescem também. Assim como todos os corpos que também são vivos, como vegetais e animais. As estrelas, nós temos notícia de estrelas que pulsam, as estrelas vivem, as estrelas morrem, se transformando depois em outro tipo de corpos celestes. Então todo o cosmos, na verdade, ele está em pleno movimento. A criação não foi feita para ficar parada, estática, né? Ela foi feita Entendi. para ser dinâmica. Então, justamente por isso, pela observação, pela mera observação, você percebe que o cosmos não está parado, né? Perfeito. Está em constante movimento. E daí que nasce essa ideia de que todos os corpos celestes, na verdade, se movimentam. Eles não estão parados. Eles não estão, porque nada na criação está parado. Absolutamente nada. Zero. Perfeito. Então, nesse caso, Josué, alguns falam, ele não encontrou vocabulário para dizer, ele não sabia se era a terra que parou, não sabia se era o sol, então ele É, viu parado, mas ele era um profeta. esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos lidando com um texto bíblico, é importante que se entenda o seguinte: a Bíblia é a impressão do homem sobre Deus, não é a impressão de Deus sobre o homem. Tá? A Perfeito. escritura, a escritura, a despeito dela conter a sabedoria divina, ela, Deus respeita a capacidade e a limitação do ser humano. Ou seja, não existe nada de espetacular em termos de tecnologia na revelação dos profetas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, quando veem, por exemplo, na descrição profética de gafanhotos, elas chegam a imaginar helicópteros no mundo moderno. Isso é um É grande, isso. isso é um, Eu também já ouvi falar nisso. isso é um grande absurdo. É uma visão dos helicópteros. É um grande absurdo. Porque eles estão usando de metáfora e figura de linguagem e eles querem interpretar como helicópteros. Né? Não sei de onde que tiram essa ideia. Talvez por causa do formato, sei lá. Enfim, mas é uma grande... na verdade, é um grande desserviço, um desfavor que essas pessoas estão prestando ao escrito bíblico. Porque os profetas, eles não eram semideuses e nem estavam recebendo informações precisas ou informações detalhadas, detalhadíssimas sobre o que haveria de acontecer. Eles não viram absolutamente nada que fosse tecnológico ou coisa parecida. O que eles viram é o que está registrado ali no texto. Aí a interpretação, lógico, se a pessoa, digamos, tiver imaginação fértil, vai imaginar realmente gafanhoto como helicóptero. Né? Aí precisa quebrar o código. Precisa quebrar o código das figuras de linguagem que os profetas usam. E entender que os profetas, eles escrevem sob a impressão deles sobre o mundo, não o contrário. A Torá, o Tanar, a escritura em si, basicamente, não é aquilo que Deus pensa acerca do homem, é o que o homem pensa acerca de Deus. Até porque lá no Egito, quando Deus enviou os gafanhotos para migrar lá a comida dos egípcios, ali era como é que eu posso dizer, como é que se chama? É um inseto, vamos dizer, um inseto em si? Sim, o gafanhoto é inseto. Então, ali, se ele ali está um inseto, como é que lá na frente vai vir um helicóptero? Começa por esse absurdo. Eles dizem, não, isso aqui é profecia. Sim, a profecia é cheia de figuras mesmo. Os profetas falam em cavalos, em carros, falam em livros, né? Em rolos de livro. Os profetas falam sobre ramos de oliveira, como Zacarias fala.
Os profetas, eles usam imagens gráficas da sua cultura, da sua cultura. Veja, que tudo que os profetas falaram estava presente no dia a dia deles. Jeremias fala sobre, no seu ato profético, ele fala sobre o oleiro, sobre o barro, sobre a argila, sobre o vaso feito de argila. Zacarias fala sobre o ramo de oliveira, sobre o candelabro. São imagens da cultura israelita da época. Não tem nada de espetacular ali, ou de extraterrestre, ou de gafanhotos que viram helicópteros, ou de outras coisas assim, fora do contexto, em absoluto. Isso Mas tem uma explicação profunda em cima disso. claro, Né? cada passagem tem uma explicação para o contexto da profecia que ele estava escrevendo. Da época. Da época que ele estava escrevendo, exatamente. Não para hoje. Não para hoje. Então, a questão aqui de Josué é o seguinte: primeiramente, a impressão aqui é de Josué em relação ao que estava acontecendo, não de Deus em relação ao que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, o livro de Josué é o livro de Deus? É Josué. De Josué. Muito bem. Se o livro é de Josué, e Josué era uma pessoa humana, falível, limitada de conhecimento, obviamente. Por quê? Por que Josué era limitado de conhecimento? Porque, na verdade, ele vivia na sua época e no seu contexto cultural, religioso, é o que ele sabia, é o que ele conhecia. Era o mundo que se tinha de conhecimento, então. Então, não vamos querer exigir, digamos, precisão científica aqui, por exemplo, em qualquer outro lugar, se na verdade não existe. O que existe são apenas dicas ou pistas para que a gente descubra a verdade. Então, Josué não sabia que os planetas em si, eles não são estáticos, eles giravam. Isso ele sabia. Ele não sabia? Isso ele sabia. Tanto é que ele fala, veja bem, no verso 13, né? 13. Verso 13, no final. Eu quero que você leia novamente o verso 13 aqui no final. Então. 13, já passei, já me preparei para outro versículo, porque... Se tiver aí fácil, você pode ler. Se não tiver, eu leio aqui. 13, o verso 13 no final, né? Capítulo 10, 13. 10, 13. Vou do 13 direto. E o sol se deteve, a lua parou até que o povo se vingasse de seus inimigos. Acaso não está escrito assim no livro de Yashar, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se aproximadamente por um dia inteiro? É uma pergunta. Isso. Esse é o final. Veja bem a expressão Está pôr-se. escrito no livro de Yashar. Tá legal. Beleza, isso é um detalhe à parte, né? Mas eu quero que você perceba a ideia do pôr-se. Tá certo? Uhum. Pôr-se aproximadamente por um dia. Esse? Quando nós falamos, você já observou, claro, várias vezes o sol se pondo, correto? Uhum. Aí no Rio tem um pôr de sol maravilhoso, né? Uhum. Então, você já esteve na beira-mar, na beira do mar, olhando o céu, vendo o céu se pondo? Já. Eu, baseado nessa teoria aí da Terra plana, eu fiquei observando algumas coisas aí, entendeu? Usei até, cara, bota uma régua no mar, tu vai ver que o mar tá retinho. Tu pegar um binóculo, tu vai ver o navio lá no... Tu não tá vendo ele, mas tu botou uma lente, tu vê o navio reto, não vê ele fazendo curva, entendeu? Baseado na água, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Quando você vê o sol se pondo, ele não vai sumindo aos poucos? Sim. Até desaparecer por completo? Perfeito. Esse movimento do sol, isso não é um movimento do sol? É. Então, ótimo. Se é um movimento do sol, lógico que é um movimento aparente do sol a correr toda a extensão do céu. E você sabe que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Perfeito. Certo? Então, como vocês estão aí voltados para o mar, voltados para o leste no Rio de Janeiro, se você for, por exemplo,
em Copacabana, em qualquer praia, no Leme, bem cedo você vai ver o sol nascendo no mar. Perfeito. E ele vai se pôr lá para trás das montanhas da zona sul do Rio de Janeiro, Perfeito. a parte da tarde. Então, só essa ideia do sol nascer e se pôr já, de alguma forma, refuta a teoria de uma terra plana. Por quê? Porque não poderia existir pôr do sol numa terra plana. Não poderia. Por quê? Porque, de acordo com o modelo da terra plana, o sol fica girando em cima da superfície terrestre, sempre na horizontal. Sempre na horizontal. E na horizontal, é impossível o sol se pôr. E você percebe lentamente o sol afundando entre as montanhas. Ou então, de manhã, você percebe lentamente ele subindo a partir do mar. E quando ele tá se pondo para a gente aqui no Brasil, vamos dizer assim, ele está amanhecendo em outro país. Exatamente. Mas daí, o que acontece? No modelo da Terra plana, eles dizem que, no caso, a posição do Sol contrária, então, causa essa sombra, onde fica a noite, e aonde ele está iluminando, a face dele está voltada, então ilumina e é dia. O que é um modelo estranho, porque nesse modelo o Sol não poderia, digamos, andar pelo céu e se pôr, digamos. Até porque o hebraico aqui fala, inclusive, que ele digamos, o Sol não se pôs naquele dia. Demorou para se pôr, melhor dizendo. Ora, a ideia Aproximadamente de um dia. isso, a ideia do pôr-se em hebraico, lavô, significa entrar, vir, entrar. Ora, se o Sol entra, ele entra em algum lugar. E como é que uma esfera, uma estrela como o Sol, pode entrar estando sempre na horizontal? Ele não entra na vertical, caindo, E, digamos, entre as e, montanhas? quando, e quando a gente Hã? fala se Ele, pôr no ele, nossa linguagem, se pôr é a ideia do desaparecer. Ele vai entrando até sumir. 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 Ele sumiu para algum lugar. Se ele sumiu, como é que ele pode, digamos, estar circulando na horizontal em cima das nossas cabeças o tempo todo? E ao mesmo tempo, quando se fala nascer, ele tem que nascer de algum lugar. Sim, exatamente. A pergunta que eu quero fazer para você aqui é o seguinte: existe diferença entre um movimento horizontal e um movimento vertical? Vertical E e horizontal? horizontal. É. A diferença que é do Sol. Não, existe diferença no movimento horizontal e no movimento vertical? Olhando assim, meu olhar, há uma diferença. Total, total. Porque Total. o que é horizontal estará girando em cima da nossa cabeça o tempo todo. Isso. Agora, o que é vertical, ele vai para o solo, não vai? Vai para o solo. E o sol, quando ele se põe, ele vai para o solo ou não vai? No nosso olhar, Sim. sim. Se ele vai para o solo, então ele saiu da horizontal, no modelo da Terra plana, e se movimentou para baixo. Ou seja, se escondeu, se pôs além da linha do horizonte. Isso significa o quê? Que o Sol não tem um movimento horizontal como o modelo da Terra plana sugere, e sim um movimento vertical. A impressão que nós temos é um movimento vertical, que ele nasce no leste, percorre toda a extensão do céu e se põe no oeste. Ou seja, desaparece. Se ele desaparece, é sinal que, obviamente, ele está numa outra superfície que nós não temos acesso a ela. Perfeito. Quer dizer, Rapaz, o assunto é profundo, hein? ou seja, não se sustenta um modelo plano nesse aspecto. Porque o Sol teria que ter, digamos, movimentos diferenciados ao longo do dia. Rodar, digamos, em torno das nossas cabeças ao meio-dia e, de repente, do nada, ele muda o seu movimento para um movimento vertical para se pôr. Para nascer no outro dia também no movimento vertical. O que é... Mas nesse caso, quando eu olho para o céu, já vi de vez em quando, o Sol e a Lua, embora distante, a Lua apagada, e o Sol aparecendo assim, no mesmo... Aqui no Brasil, por exemplo, quando eu olho o céu,
eu vejo a lua lá apagada, lá bem distante, e vejo o sol. Sim. Os dois estão aparecendo no mesmo tempo. Sim, quando a luz do sol está mais fraca, dependendo da hora do dia, principalmente no entardecer ou de manhã, nós temos condições de ver a lua também, porque a luz do sol está um pouco mais fraca, porque ele está nascendo ainda ou está se pondo já. Então aí no caso, com menos iluminação, a lua se sobressai num céu um pouco menos iluminado. É normal. Nós conseguimos também chegar às primeiras estrelas ainda com o céu meio azulado, né? Verdade. Meio azulado. Verdade. Então, esse modelo do pôr do sol e do nascer do sol era um modelo conhecido já na antiguidade. Então, obviamente que eles não tinham aqui necessariamente a ideia de uma terra plana, ou poucos se preocupavam com isso, ou uma terra globo, esfera, etc. O fato é que eles tinham a noção de que o sol percorria um movimento vertical no nascimento e quando ele se punha. Vertical, não horizontal. Né? Quem foi o pesquisador físico, cientista? Foi o Galileu, que afirmou que a Terra era redonda e depois teve que desfazer e depois teve que voltar atrás. Galileu foi forçado pela Igreja Católica na época, a desmentir a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, causando, digamos, os períodos, né, como o dia, como o ano no caso. E isso então foi essa diferença de modelo que a Igreja adotava. Na verdade, digamos, para a gente poder aqui só salientar isso, é importante que todos entendam aqui claramente que quem defende a ideia de uma terra plana, quem defendia a ideia de uma terra plana e de um mundo estático era a Igreja Católica Romana. Tá? Então, só para a gente, digamos, dar aí uma conclusão. O mundo antigo não tinha essa visão. Não, nem os gregos não tinham essa visão, nem os gregos. Mas a Igreja Católica Romana, numa interpretação como os terraplanistas fazem da Bíblia, eles adotaram o modelo de terra plana. Na era medieval, a Igreja adotava essa ideia, essa noção. Perfeito. E se você fala que tudo não é estático, tudo se move, a Terra, os planetas, o Sol, na visão de Josué, para aquela época, o Sol parou. O Sol parou. Mas na realidade, nada parou. Nada parou. É a impressão, porque o que acontece é o seguinte. Foi a visão dele. Não, veja bem, vamos trazer isso para a nossa experiência diária. Não dá a impressão muitas vezes que os dias são mais curtos e outros são mais longos? Sim. É a mesma impressão que ele teve. Né? Parecia que o Sol demorou a se pôr. E o que ocorre nos dias de verão não é exatamente isso? Os dias não são longos? Né? E no inverno é ao contrário, os dias são curtos, né? Porque tem pouca iluminação do Sol. E essa impressão, talvez nesse dia ele teve essa impressão mais acentuada. Né? Então, para a gente entender melhor, a gente tem que entender que é Josué que está vendo as coisas, está escrevendo as coisas da forma que ele viu. Exatamente. Não é Deus que está falando para Josué, ó, o céu, a lua, o sol vai parar. É ele que teve a visão de ótica que o sol parou e que nessa tua explicação nada parou. Isso. O texto fala que Josué teria pedido, né, para receber essa noção. Então ele disse: Sol, permaneça no vale de Gibeon e lua no vale de Ayalon. Né? E ele teve realmente essa impressão. O que o texto nos sugere aqui é que ele pediu isso e de fato isso aconteceu para ele. A impressão que ele teve foi que realmente o dia durou mais e o sol demorou a se pôr, né? Até o momento em que Sol e Lua foram vistos juntos no mesmo momento, quase no anoitecer, né? Então o dia foi longo para que eles pudessem ter iluminação suficiente para poder derrotar os amorreus. Ele pediu o que foi cancelado agora pelo Bolsonaro,
O horário de verão? Como se fosse um horário de verão, né? Seria no mundo Interessante. moderno um horário de verão. Lógico, a gente não está tirando aqui qualquer elemento miraculoso que tenha ocorrido. Mas se existe um milagre aqui, o milagre foi a impressão dele que o dia foi maior. Como assim, Né? como a gente tem a impressão que o dia está curto, que o dia passou rápido, Sim. Sim. entendeu? O que é milagre, na verdade, aqui é apenas a coincidência dele ter pedido isso ou ter memorizado isso diante de Deus e de fato ele teve essa impressão de que o dia foi realmente assim maior e ele pôde derrotar os inimigos dele. Por então só. Beleza pura. Né? Poxa, ô João, ficamos em 2 versos. Não, a temática é longa. Ei, meu amigo, o negócio aqui é complicado. Tem mais. Tu tem fontes aí, né? Tem muita coisa aqui. Porque eu só estou pegando os pontos mais crucial dos defensores da Terra plana. Que realmente, quando você lê, você vai... Opa, pô, será realmente? Aí o cara manda tu olhar no mar, bota uma régua, vê tudo parado. Nós nem falamos da água, né? Não, nem falamos da água ainda. Vamos falar da água também, né? Tem que falar, é lógico, a gente vai entrar nesses detalhes da régua, esse detalhe dessas experiências, né? Que têm sido feitas por aí. Chega de fazer igual Josué. Alô, Geraldo? Muito. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Alô? Alô? Me ouve aí? Tô ouvindo. Me ouve? Tô ouvindo. Beleza. Nós já estamos no fim. 2 versículos apenas, não só fizemos um link, porque as pessoas podem pensar que nós estamos pegando texto isolado, mas falar de gente, forma da terra, que você vai ficar essa forma isolada. Estamos fazendo um link para onda suspensa, se não é, se tem um firmamento que sustenta, né? Essa é a ideia. Ótimo. João, o meu muito agradecimento pela essa tua oportunidade, por essa explicação. As coisas vão ficando a cada quarta-feira mais clara, mais objetiva e mais natural, sem papagaiada, sem viagem. Sem papagaiada, exatamente. Você vai entendendo a Torá como as coisas natural, ou seja, tira a emoção, tira a fé cega e entra na razão do que foi escrito em épocas passadas e para aquela época, não para hoje. Com detalhe, sem tirar o valor, né? Tirar o valor do texto, digamos, a inspiração dele, porque é preciso que se entenda o que é inspiração, né? Não é aquilo que a gente quer acreditar, é o que é, né? Enfim, o texto tem a sua validade, o texto tem o seu valor, o texto tem a sua profundidade, mas é importante que as pessoas parem de querer ver a Escritura como sendo um livro que caiu do céu direto no colo do homem com zíper e tudo. E isso é difícil tirar da mente de um cristão, hein? Exatamente. Tem que tomar cuidado com essa visão tacanha e realmente medíocre e mediana. Tem que parar com essa ideia, com essa noção e realmente abrir a cabeça para a razão, porque, enfim de contas, Deus não deu a imagem dele para nós, né, em vão, né? Foi para pensar. Agora, no português não dá para tirar essas conclusões. Não, no português, na verdade, em língua nenhuma moderna, né? Você vai ter que analisar o hebraico, você vai ter que analisar o contexto, você vai ter que perceber as palavras em si, como eu falei aqui para você sobre o lavô, que é o verbo entrar. Como é que uma coisa que está girando, digamos, no horizonte o tempo todo pode entrar em algum momento? Agora, então, só para finalizar, João, esse pôr do sol e nascer do sol, ele, como você falou que seria entrar em algum lugar e depois sair de novo, né? Sim. Ele, no caso, a gente vai acabar definindo a forma da Terra, né? Seguramente. Já define por aqui, porque se o movimento é vertical, não faz sentido ter um sol, digamos, que gira na horizontal, que é um movimento contrário. Beleza, pô. Beleza? Vamos deixar para tem muita coisa. Quarta-feira, tem muita coisa aí. Tem muita coisa, é muito bom.
Bom, Que o Criador te abençoe aí, nós todos. sempre, e te dar conhecimento aí para esclarecer que eu tô ficando aqui afiadinho, hein? Muito bom, muito bom. Muito bom. Geraldo, aquele abraço então, tudo Um bom para você abraço, aí? sucesso. Abraço para todo mundo. Comercial do livro. Assim, o livro Aharit Hayamim, o livro das últimas coisas, temas como Messias, Gog e Magog, reencarnação, ressurreição, anjos, demônios. Se quer saber mais sobre isso, de acordo com a tradição judaica, me procure então pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui no link, abaixo da descrição do vídeo, e aí podem então entrar em contato e a gente orienta como adquirir, tá ok? Perfeito. Obrigadão. Brigadão. Abraço. Sorai, Tovim, um abraço. Soraim Tovim.